o trabalho sem registro, qual a diferença entre o MEI e o seletista? Que a gente fala, o senhor falou aí agora mesmo das empresas que contratam a Pejotização, pejotização, isso né, o aí. PJ, pessoa jurídica, PJ é pessoa jurídica, para quem não está assimilado com essa matéria, mas a pejotização. Então, qual a diferença entre o seletista e o rapaz que acaba entrando na empresa, e a empresa fala: "Não, você tem que criar um MEI para você ter lá os seus o emprego". Hoje, o que nós temos visto é uma crescente, um número crescente de empresas que têm contratado MEIs, né. Inclusive, demitindo funcionários seletistas e já contratando esses mesmos funcionários como MEIs, que são PJs, né. PJ. Isso nós chamamos de pejotização, Aham. né. Eh, e a empresa tenta, na verdade, isso é uma fraude, né, porque a empresa tinha ali um empregado seletista, ela demite aquele empregado seletista e já contrata ele agora com um contrato de prestação de serviço, não mais com um contrato de trabalho, para que ele seja um MEI. Mas ele vai fazer exatamente as mesmas atividades que ele fazia quando ele era um empregado Tem seletista. horário. Ele vai ter horário para entrar, ele vai ter horário para sair, o salário dele vai ser exatamente o mesmo. Ele vai estar condicionado a cumprir as ordens que a empresa determinou a ele. Ele não vai poder enviar um colega para fazer o trabalho dele. Então, o que, que diferencia um empregado seletista de um verdadeiro PJ? É que o empregado seletista ele tem que cumprir com as ordens que a empresa dá. E não é simplesmente as ordens de faça isso ou faça aquilo. Quando você é um empregado, é a empresa que dita todas as regras. É a Uhum. empresa que dita os dias que você vai trabalhar, os horários que você vai trabalhar, o salário que você vai receber, se vai ter um feriado e você vai emendar aquele feriado ou não, o período em que você vai sair de férias. Eh, Todas essas situações são típicas. Se você vai receber as suas férias, todas essas situações são típicas de um empregado seletista. E aí os MEIs são contratados justamente nessas condições. Ele é um empregador único, ele é um empregado, na verdade, como MEI único, então a empresa diz que ele é o seu próprio patrão, mas ele tem horário para entrar, horário para sair. Dentro da empresa existe uma hierarquia que ele deve, Cumprir, dizer, né, respeitar, né. respeitar aquela hierarquia. A empresa está dizendo qual que é o salário dele, se ele vai trabalhar em feriados pontes ou não. Isso hoje tem sido muito comum. As empresas fazem isso para reduzir os seus encargos, Uhum. né, e isso tudo depois deságua lá no processo trabalhista Justamente. também. Então a principal diferença são essas, né, o MEI o MEI autêntico ou o PJ autêntico, ele tem que ter a liberdade de ir trabalhar quando ele quiser trabalhar, né, ou seja, ele tem até um contrato de prestação de serviço, mas ele vai dizer o seguinte: "Bom, olha, eu tenho esse contrato de prestação de serviço, fui cumprir o meu serviço e estou voltando para minha casa". Então ele não tem que ter controle de horário, ele não vai ter uma hierarquia, dentro da empresa que ele vai respeitar. Uhum. Ele que vai ditar ou vai negociar ali com a empresa qual vai ser o valor da prestação de serviço dele. E detalhe, geralmente isso tem um prazo. Então vai começar num período esse contrato de prestação de serviço e vai terminar essa prestação de serviço. Seria por tarefa. Justamente, ou por um trabalho específico, né. Uhum. Quando você tem um MEI que está trabalhando ali há 1 ano, 2 anos, 3 anos, provavelmente ele já não é um MEI, ele já é um empregado, porque Não acaba nunca esse contrato, né. não teve um objetivo específico daquela contratação. Na Uhum. verdade, ele é uma pessoa, um seletista que está dentro da empresa, cumprindo com os objetivos que a empresa quer como se fosse um empregado. Nesses casos, a Justiça do Trabalho tem, considerado e tem sentenciado a favor dos empregados o vínculo? Ele reconhece o vínculo? Sim, tem reconhecido muito o vínculo de emprego de pessoas que têm sido contratados como MEI e que lá na Justiça do Trabalho, na verdade, comprovam que não eram MEI. Isso acontece, inclusive, em cargos um pouco não operacionais. Engenheiros, administradores, contadores, que são cargos que geralmente, os empregadores acham que, isso aqui então eu posso ser um MEI, porque eu fui contratado para fazer xícaras, né? Uhum. Mas nessa xícara eu preciso ter um contador que vai fazer a contabilidade, então contrato como MEI. Eu preciso de um administrador, contrato como MEI. Mas todo dia esse MEI está lá dentro, fazendo contabilidade da empresa, administrando a empresa, cuidando, gerenciando aquela mão de obra.
e muitas vezes ele é realmente um Um empregado. empregado. Pode até ser que seja um MEI, mas se tem horário para cumprir, se trabalha todos os dias na semana, se recebe um salário fixo, É né, exclusivo da é empresa. exclusivo da empresa, provavelmente, claro que cada caso precisa ser analisado Analisado, individualmente, né, claro. mas Uhum. provavelmente esse MEI é um empregado seletista que só foi ali contratado como MEI para fraudar os direitos trabalhistas.